Bom, antes de eu iniciar necessariamente aqui o texto, logo no início do meu ministério e também o início do meu casamento, a gente teve, não só eu, mas também eu junto com a minha esposa, a Letícia, que está aqui presente, a gente teve vários embates, não só no ministério, mas também no casamento, a ponto de eu chegar a um viés de perder o meu ministério e também de perder a minha família. E foi nesse momento que Deus levantou pessoas para nos ajudar, e também eu me dediquei a procurar livros, estudar a Bíblia, para me entender o que seria realmente ser um pai, que eu queria ser realmente um pastor, o que seria realmente ser um líder de uma família, né? Como eu deveria me comportar. Então, diante disso, irmãos, eu teve um período que, quando eu pastoreava a igreja em Maracanã, toda quarta-feira a gente tinha assuntos relacionados à família. E como nós estamos iniciando o mês que é o mês da família, então eu queria, nessa noite aqui, conversar com vocês. Eu sei que aqui tem pessoas que já são pais, né? Tem pessoas que já são mães, e tem pessoas que já têm esposa, mas ainda não são pai, né? E tem pessoas que ainda vão ter esposa e vão ter filhos, né? E a gente encontra um texto aqui para a gente refletir nessa noite sobre esse tema, tá? Pai, um homem que faz a diferença. Será que um pai, ele faz diferença na vida de um filho? Então é isso que a gente vai tentar refletir hoje nessa noite aqui, tá? Então olha só, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos irmãos da igreja em Éfeso, o que estava em vigor, irmãos, era um regime chamado pátria potestas, tá? Pátria potestas. Pastor, o que significava esse regime chamado pátria potestas? Esse regime significava pai de família ou poder de vida e de morte. Ou seja, o pai tinha o direito absoluto sobre o filho, ele podia casar o filho, poderia divorciar o filho, ele poderia rejeitar, prender e até matar o filho. Tá? Então, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos, né, aos irmãos que estão na igreja em Éfeso, ele vai dar algumas instruções, ele vai dar instrução para o marido, de como lidar com a mulher, ele vai dar a instrução de como a mulher deve ser obediente ao marido, mas também vai dar instruções de como os pais devem se relacionar com os filhos. E aí, nesse momento, que, como recapitulando aqui, estava esse regime aí da pátria potestas, onde o pai tinha o direito absoluto sobre o filho. Ele poderia, como eu falei aqui, ele poderia casar o filho, poderia divorciar o filho, poderia vender o filho, poderia rejeitar o filho, tá? E poderia também até prender e matar o filho. E aí Paulo vai fazer um contraponto aqui. Ele fala assim, olha, é como se falar assim, pais, eu não quero que vocês sigam o regime atual, eu quero que vocês sigam um padrão de Deus. Eu quero que vocês cuidem dos filhos de vocês como Deus cuida da igreja. Se vocês olharem a carta que Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim, maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Tá? E essa palavra amor é o amor ágape, o amor incondicional, o amor que morre por alguém. Mas em nenhum momento você vai encontrar Paulo falando assim, mulheres, amem vossos esposos. Mas ele fala assim, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Tá? Mas não vou falar exclusivamente aqui, irmão, sobre duas lições que Paulo nos ensina com esse texto de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Em primeiro lugar, Paulo aconselha o que não fazer, o que o pai não deve fazer. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você reflita comigo aí, diz assim, ó, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ou seja, não provoquem a ira dos vossos filhos.
Então, olha só. Tanto o excesso como a ausência de autoridade, ela pode provocar a ira de um filho. Tanto o excesso, tá? Tanto o excesso como a ausência de autoridade, ela pode provocar a ira de um filho. Então, como os pais podem provocar a ira dos filhos? Ou seja, quais são alguns exemplos de que um pai pode provocar a ira de um filho? Primeiro exemplo. Por exemplo, a proteção, o excesso de proteção. Encarando-os sempre como crianças que precisam de cuidado e proteção. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, que o pai ele pode provocar a ira do filho, é o excesso de proteção. Aquele pai e aquela mãe que protege o filho, entendeu? Que não deixa muitas vezes o filho responder pelos seus próprios atos, tá? Então isso pode provocar a ira dos filhos. Segundo, o favoritismo, tá? Primeiro ponto que pode provocar a ira de um filho é quando o pai tem um excesso de proteção, encarando sempre como crianças que precisam de cuidado e proteção. Segundo ponto é o favoritismo. A gente encontra esse exemplo em Gênesis capítulo 2, versículo 25 e 28, que vai falar de uma família de Isaac, ou seja, de Rebeca e Jacó. O texto não vai dizer que, de Isaac e Rebeca, né? Isaac amava mais a Esaú, enquanto Rebeca tinha preferência por Jacó. Tá? Então, a família de Isaac e Rebeca. Isaac amava mais a Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Isso também pode provocar a ira de um filho. Um casal que tem 2 filhos, ou pode ter 3, 4 filhos, e aí a mãe ama mais um filho e despreza o outro. O amor tem que ser igual para todos. Segundo a Bíblia, o amor tem que ser igual para todos. Tá? Então isso pode provocar a ira do filho. O outro exemplo, o terceiro exemplo, é o desestímulo. Tá? Há pais que nunca estão satisfeitos com os filhos, cobram muito, mas não elogiam quando o filho acerta. Primeira coisa que pode provocar de um filho que eu citei aqui, o excesso de proteção. Segundo, o favoritismo. O terceiro, o desestímulo. O pai que cobra muito do filho, mas quando o filho acerta, o pai não vai lá e diz assim: legal, né? Você acertou, parabéns, você conseguiu, né? Só fala coisa negativa para o filho. Então isso vai acabando desestimulando o filho, entendeu? Desestimulando o filho. Às vezes você vai precisar repetir várias vezes um mesmo exercício para você poder acertar, ficar perfeito naquele ponto. Então, o desestímulo, ou seja, pais que nunca estão satisfeitos com os filhos, cobram muito, mas não elogiam o filho em nada. O quarto, irmãos, a falta de diálogo, a falta de conversa. Tá? A falta de conversa. Os pais irritam os filhos quando se trancam atrás do muro do silêncio e fecham os canais de comunicação. Por exemplo, quando você encontra aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33, quando o filho de Davi, chamado Absalão, morreu, o texto diz que nesse texto que Davi, ele chorou por causa do seu filho. É como se dissesse assim: era para me ter tido mais tempo com meu filho. Quantos e quantos pais já perderam o filho para as drogas, para a bebida, para o crime, já perderam os filhos para a rua, e aí depois que o filho morre, assim, era para me ter parado e ter conversado com meu filho. Eu lembro que eu tenho um irmão que ele era o terror de casa. E aí eu cheguei um dia em casa, na casa da minha mãe, e ela falou assim, começou a xingar um menino. Eu falei assim: esse não é o caminho. Quanto mais você xinga ele, mais ele vai ficar irado. O caminho é você chegar nele, você dizer que você ama ele, você dar carinho para ele, apesar dele ser o que for, apesar do que ele faz. Não é que você vai aceitar o que ele faz. Por exemplo, Deus nos ama, irmãos, mas Ele não aceita
os erros que nós cometemos. É dessa forma que o texto nos traz assim, que nós temos que tratar, cuidar dos nossos filhos como Deus cuida da gente. Quantas e quantas vezes nós não erramos? Quantas e quantas vezes nós não falhamos com Deus? E todas as vezes Deus vai lá no nosso encontro, nos dá o perdão. Nos dá o perdão. Então, a falta de comunicação, a falta de diálogo, isso pode irritar o filho. Entendeu? Aí às vezes assim, mas uma palavra assim, não dita na forma certa, será que pode irritar o filho? Pode também irritar o filho. Então, o texto diz que Davi, ele chorou por causa do seu filho Absalão, tá bom? Então, primeira coisa, o que os pais não podem fazer, né? Ter excesso de proteção, ter o favoritismo, desestimular seus filhos e também tentar resolver aqui essa falta de diálogo. E o que o pai agora deve fazer em relação ao filho, né? Primeiro a gente viu o que ele não deve fazer, e agora a gente tem que ver o que o pai deve fazer pelo filho. Quando você lê aí o texto de Efésios capítulo 4, você vê aí, por exemplo, a palavra... Deixa eu voltar aqui no texto. Você vê a palavra... Efésios capítulo 4, versículo 6... Efésios 6, né? Efésios 6, versículo 4. Efésios 6, o versículo 4. Diz assim, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Essa palavra criar, ela tem o sentido de nutrir, alimentar e guiar. Tá? Nós temos que criar os filhos na disciplina do Senhor. Essa palavra criar tem o sentido de nutrir, alimentar e guiar. Não é só dar comida para o menino. Essa expressão de nutrir, ela está muito voltada também no sentido de inculcar ensino. Entendeu? De ensinar o menino a andar, de ensinar o menino a tomar decisões por si próprio, entendeu? De ensinar o menino a usar algo, entendeu? É destruir a criança, tá? E aí aí a gente vai para o primeiro ponto que os pais devem fazer, Os pais devem treinar os filhos por meio da disciplina. E essa palavra disciplina, irmão, tem sentido de treino. Criar tem sentido de alimentar e guiar, e a disciplina tem sentido de treino. Então elas estão quase juntas, as duas palavras aqui. Os pais devem criar, eles devem nutrir, alimentar e guiar na disciplina, ou seja, no treino, treinando essas crianças, entendeu? Não só do que deve fazer, mas também no caminho do Senhor. E aí tem uma outra palavra, noutra tradução, que fala a palavra admoestação. Tem um sentido de educação verbal. Na versão de vocês tem essa palavra aí, admoestação? Tem umas versões que tem como criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem alguma versão com essa palavra aí? Efésios 6, versículo 4. Tem uma outra versão que ela está assim, E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina. E essa palavra instrução aqui, ela está como admoestação do Senhor. É isso? Né? Olha só, criar significa nutrir, alimentar e guiar. Disciplina significa treinar, e admoestação significa educação verbal. Educação verbal. Irmãos, nós estamos na era da tecnologia. Tem pais que colocam o celular para educar o filho. Eu sei que em momentos o celular ele vai resolver muitas coisas, mas a responsabilidade de treinar, de nutrir, entendeu? De ensinar verbalmente a criança não é o celular. E também não é a TV. A responsabilidade, eu tenho assim, pais, o texto está dizendo,
Vocês, pais, têm que nutrir, têm que alimentar, têm que ensinar. Vocês têm que treinar o filho de vocês. Não é o celular, irmãos. Tá? Então, olha só, a palavra significa educação verbal. Os pais são responsáveis pela educação cristã dos filhos. A expressão no Senhor revela que o responsável pela educação dos filhos não é a escola e nem a igreja, mas sim os próprios pais. Tá? Os próprios pais. Então, a primeira coisa positiva que o pai tem que fazer aí, repetindo aqui, ó, é criar, no sentido de nutrir e alimentar. Segundo, criar na disciplina do Senhor, que tem sido de treino, e na administração do Senhor, que tem sido de educação verbal. O segundo ponto. A preocupação básica dos pais não é apenas que seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer e a obedecer a Deus. Tá? Muitos pais investem muito na formação intelectual e profissional dos filhos, porém pouco na área espiritual. Isso aqui é um ponto que a gente tem que observar. Tem muitos pais que gastam muito dinheiro na educação só profissional do filho. Colocar numa boa escola, colocar numa boa faculdade, né? Mas a principal coisa, o principal ponto, que é a educação, no sentido da espiritualidade da criança, não desenvolve. Não ensina essa criança a ter relacionamento com Deus, não ensina essa criança a orar, não ensina essa criança a ler a Bíblia Sagrada, não ensina essa criança a temer o Senhor, entendeu? Então, irmãos, muitas das vezes nós falhamos nesse ponto de querer somente instruir nossos filhos numa boa carreira acadêmica, mas não ter uma carreira estável espiritualmente, tá? Espiritualmente. Então, o único antídoto que pode proteger os filhos da sedução do mundo e das paixões da mocidade é o amor a Deus. E aí, eu quero que vocês vão comigo lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 9, que vocês vão ver o que uma educação cristã pode resultar na vida de uma criança futuramente, irmãos. 39:9. O texto diz assim, ó: ninguém é superior a mim nesta casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Essas palavras aqui são ditas por José, quando a mulher de Potifar, ela se insinuou para José, tá? E José falou assim: eu não posso fazer isso. Por quê? Será que José não teve uma boa instrução cristã dentro da casa do seu pai? Teve, por causa dessa instrução cristã dentro da casa do seu pai. Foi por isso que ele não cedeu às paixões e ao pecado aqui, nesse momento que foi tentado. Tá? Então, olha só, o único antídoto que pode fazer com que os nossos filhos não sejam tragados pelas paixões do mundo e pelas paixões da carne é o ensinamento da parte de Deus. Amém? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto: os pais precisam ser modelo para os filhos. Os pais precisam ser modelo para os filhos. Não ensinar apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. Vamos ler aí Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, o verso 6. 22:6. Olha só: instruir a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Não se desviará dele. Tá? Então, o terceiro ponto: os pais precisam ser modelo para os filhos. Não ensinar apenas com palavras, mas sobretudo com exemplo. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Os pais precisam ser coerentes, precisam viver o que ensinam e ensinar o que vivem. Você já imaginou, irmãos, a gente como marido dizer que a gente
perdoa a nossa esposa, e quando chegar na hora realmente do perdão, o nosso filho vê que a gente não perdoa? A gente dizer para o filho que a gente perdoa ela, mas chegar na hora ele vê assim, a gente não perdoa? Então, por isso que não pode ter esse contraponto aqui, né? Essa parte inversa aqui. E nós temos que viver aquilo que a gente tanto prega, tá? Mostrar na prática para o filho, né? Para o filho. O quarto ponto, os pais precisam orar pelos filhos. Tá? Os pais precisam orar pelos filhos. A gente encontra esse exemplo, vamos ver na Bíblia Sagrada aí, lá em Jó capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5. Diz assim: passando o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. Era assim que Jó sempre procedia. Temos que orar pelos nossos filhos. A responsabilidade de orar pelas crianças não é só do pastor, do diácono, da diaconisa. É nossa responsabilidade também. O exemplo está aqui, ó. Jó, depois que os seus filhos terminavam ali os banquetes, ou no outra tradução, a festa que eles faziam ali, ele vai assim: eu tenho que orar pelos meus filhos, eu tenho que oferecer algum sacrifício para Deus, porque talvez meus filhos tenham blasfemado, tenham pecado contra Deus. Então eu tenho que pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dos meus filhos, né? Então os pais precisam orar pelos filhos. Os pais são sacerdotes do lar. Ele deve não apenas falar de Deus para os filhos, mas sobretudo falar de seus filhos para Deus. Não é só, irmão, a gente falar de Deus para nossos filhos, mas é falar dos nossos filhos para Deus. Para Deus, né? Não adianta os pais, aqui fazendo uma paráfrase, né? Não adianta os pais ganharem o mundo e perderem os filhos. Perderem os filhos. E aí, a gente conclui o nosso pensamento aqui. Então, diante dos conselhos de Paulo, fechamos a nossa reflexão tomando o exemplo de Jó como modelo de um pai que faz a diferença, né? Modelo de um pai que faz a diferença. Então, quando você volta aí em Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim: o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha só, primeiro, ele vivia o que ensinava, era um modelo para os seus filhos. Seu ensino era respaldado pelo seu exemplo. Educava seus filhos, não apenas pelo que falava, mas sobretudo pelo que demonstrava com sua vida. Ou seja, ele não só dizia que ele era um homem justo, íntegro a Deus, mas ele mostrava na prática o seu temor a Deus, tá? Então, Jó nos ensina, ou seja, primeiro que ele vivia o que ele ensinava, tá? Segundo ponto, ele era amigo dos seus filhos. Jó capítulo 1, versículo 4. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Irmãos, pense numa família, né? Uma família, pelo extrato do texto aqui, é uma família bem sucedida, né? Porque assim, seus filhos visitavam uns aos outros, e quando um fazia um banquete, convidava o outro para esse banquete, tá? Então Jó, ele era amigo dos seus filhos, tá? Terceiro, Jó era um homem preocupado com a salvação dos seus filhos. Foi o texto que a gente leu agora aqui, que Jó, ele oferecia sacrifício pelo pecado dos seus filhos e também intercedia pelos seus filhos diante de Deus. Jó era um homem preocupado com a salvação dos seus filhos. Eu tenho pensado isso. Que adianta, irmãos? A gente, desde o momento que a gente sabe que a nossa esposa está grávida, a gente começa a gastar dinheiro. A gente começa a ter a fazer grandes coisas, né? E depois que a criança nasce, a gente continua gastando mais dinheiro ainda.
E aí, para a gente entregar o nosso filho para o mundo, para a gente entregar o nosso filho para o crime, para as drogas, para a gente entregar nossos filhos para o maligno usar ele, não. Não pode ser assim. Não pode. Nós temos que lutar por essas dádivas que Deus nos concedeu. Nós temos que valorizar aquilo que Deus nos dado, tá? Então, Jó, ele era um homem preocupado com a salvação dos seus filhos. E outro ponto, Jó orava pelos seus filhos. Jó não abria a mão de orar pelos seus filhos. De madrugada era um homem de negócios, porém entendia que era pastor de sua casa. Isso aqui é um ponto muito importante. Cada marido é um pastor da sua casa. Não tente fugir dessa responsabilidade, tá? Você que é pai de família, você que é marido, você que é esposo, você é o pastor da sua casa. Você é responsável pela vida espiritual da esposa, vida espiritual dos filhos. Olha só, irmãos, hoje em dia é muito difícil a gente ter, é muito difícil em alguns lares, é muito difícil você ter aquele momento de oração na mesa, aquela devocional. Algum tempo atrás a gente adquiriu esse ponto para a nossa família, A gente não fazia isso, mas depois a gente trouxe isso. Toda manhã a gente tem aquele momento ali de oração na nossa família. E às vezes, quando a mulher não puxa, o marido tem que puxar. Alguém tem que sacrificar-se. Alguém tem que fazer isso. Um dia uma diaconisa falou para mim assim: pastor, é muito difícil reunir minha família. Eu disse: minha irmã, a senhora vai ter que puxar isso. A senhora tem que pagar o preço. Se ninguém levanta de manhã, mas a senhora tem que levantar. E quando eles levantarem, vão ver que a senhora está lá orando por eles. Tem que orar em voz alta, para eles ouvirem que você está orando por eles. Irmão, não é pecado fazer isso. Entendeu? Isso aqui é muito certo de fazer. Reunir nossa família, se não dá para reunir de manhã, reúna meio-dia na hora do almoço, não der de noite, reúna de noite. Arruma um momento ali para você ter o seu culto familiar, para ter a sua devocional com Deus, tá? Então lembre-se disso aqui. Cada marido é um pastor da sua casa, tá bom? Então, continuando aqui, também os pais precisam se perdoar os filhos, tá? Os filhos falham com os pais e os pais falham com os filhos, tá? Nós falhamos com nossos pais e nossos pais também falham conosco, Mas aí a gente leva o exemplo aqui da parábola, do filho pródigo, que o filho, naquela parábola, ele admite que o pai perdoaria ele. E a gente vê também aqui no texto que o pai, ele perdoa o seu filho. Então tem que ser assim, irmãos, tem que ser diálogo para pai perdoar filho e filho perdoar pai. Porque o perdão, ele é uma cura. Ele cura a nossa alma. Ele tira toda a ira, ele tira todo o rancor do coração quando a gente perdoa as pessoas. Então, o perdão é terapia divina para as feridas da alma. O perdão o perdão, ele espreme todo o pus da ferida e fica sarado e liberta a gente da mágoa. Amém? Então, como a gente refletiu aqui, o tema da nossa reflexão é um pai que faz a diferença. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Tá? A gente viu o que o pai não deve fazer e o que o pai deve fazer. Tá bom? Então, como esse que é um mês da família, nesse momento a gente vai primeiramente orar aqui, por nossa família, orar por nós que somos pais, por aquelas pessoas que vão ser pai, para que a gente tenha essa sabedoria de Deus para criar os nossos filhos, para liderar a nossa família, para cuidar da nossa esposa. É isso que a gente vai fazer nesse momento em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Querido Deus, diante da Tua palavra, Pai, que foi pregada aqui nessa noite, nós te pedimos, Senhor Jesus, que neste momento o Teu Espírito Santo ele venha ao nosso encontro e ele nos ajude